Boa noite novamente. Noite chuvosa, né? E vamos aí conversar sobre um tema tão importante. Então, vamos ter o prazer de ouvir o nosso colega Carlos Gomes, que hoje conheci uma ex-aluna dele, né? A gente falava que era uma boa introdução ao Espiritismo dando as aulas, né? Então, foi muito interessante, né? Então, Carlos Gomes, professor, quantos anos? Mais de 30. Falou baixo, falou baixo. Mais de 30. Então, vamos agradecer os estudos, sempre bastante amplos, que são feitos por Carlos Gomes, e sobre esse tema que, quando eu olhei, fiquei pensando: o que é Deus? Mas quem é Deus? Né? Onde o Deus mora? Né? São todas indagações aqui para uma palestra nesse sentido. E então nós vamos nos voltar para dentro, né? e agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse dia chuvoso, né? E nesse tempo conturbado que vivemos, para conversar, né, sobre Deus. E vamos pedir que a espiritualidade maior da casa intua o nosso colega Carlos Gomes, para que nós todos possamos entrar em contato com essa energia, né, essa inteligência que nos guia. Então, vamos lá. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito bom estarmos aqui com 150 pessoas sentadas, né, fora os 500 mil assistindo, para falarmos, né, desse tema, como a Cecília falou, instigante, né? A gente começar a pensar o que é esse Deus para mim. Porque quando nós falamos Deus, né, se nós formos ver na história, desde o homem primitivo, ele tinha aquela intuição que existia algo maior do que ele. E principalmente nos momentos de medo, era quando eles queriam reverenciar algo que os retirasse desse medo. E aí começaram a construir, né, o que eles chamavam de totem, né, ou um tronco de árvore, ou uma pedra, ou algo, para ali realizar sacrifícios, né, para poder aplacar a ira desse ser que não tinha nem nome. Hoje nós chamamos de Deus. Que ser é esse que me assusta com trovões, com tempestades, com tudo isso que eu não entendo, mas que instintivamente me dá medo, né? Então veja que Deus foi criado a partir do medo. E aí vem Moisés e nos apresenta agora um Deus não... Antes de Moisés também os gregos, né, fizeram também deuses de pedra, né? E ali eles reverenciavam e realizavam sacrifícios, né? Matando animais, né? Sempre o sangue e o medo, porque quando tinha doença, né? Nós temos até na história aí da literatura espírita o livro, né, há 2000 anos, quando o próprio Emmanuel, né, com a sua mulher faziam, né, essa reverência para a sua filha Flávia, que estava enferma, com medo dela morrer, faziam sacrifícios. Os gregos eram assim, né? E depois vem Moisés e nos apresenta agora um Deus antropomórfico, um Deus que era um homem, né, que tinha aquelas leis severas, né? Lei, castigo, né? Cuidado com o inferno, né? O pecado, ainda reverenciando com medo, né? Até que chega Jesus e apresenta o Deus amor, que para nos libertar desse
medo. Mas esse medo é tão grande que ele tem nos acompanhado por toda essa história. Por mais que Jesus falasse, que era para nos libertarmos e seguirmos agora a lei do amor, o medo já estava impregnado. E aí Jesus volta 18 séculos depois, como Consolador prometido, que é o Espiritismo, para racionalmente ainda nos libertar pelo amor. E já conseguimos isso? Conseguimos pensar em Deus fora do medo? Ou será que recorremos ainda hoje a Deus só no momento do medo, que ainda nos acompanha? Então, é sobre isso que eu gostaria de realizar a nossa reflexão de hoje, quando, e talvez por causa disso tudo, Kardec teve a oportunidade de fazer perguntas a espíritos que tinham condições de dar respostas racionais, porque espíritos mais evoluídos. A primeira pergunta que ele faz, está aí no Livro dos Espíritos, é essa: o que é esse tal de Deus que tem amedrontado gerações e mais gerações? E a resposta todos nós conhecemos de cor e salteado. Deus é inteligência suprema, criador, causa primária de todas as coisas. Sabemos isso de cor, mas nós já entendemos isso? Já aprofundamos nessa resposta? O que tem a ver essa resposta com tudo o que conhecíamos de Deus até então? Kardec, com a ajuda dos espíritos, tira a forma de Deus. O Deus espírita não tem forma. Por quê? Se ele é uma inteligência, qual é a forma da inteligência? Não tem. Então, é uma outra forma de pensar Deus. E já me perguntaram, mais de uma pessoa, se a gente acredita em Deus, porque nas orações a gente fala Jesus. O Espírita não fala de Deus, porque Jesus está mais próximo, Jesus tem uma forma, Jesus é o nosso irmão e está presente em todos os momentos. Mas o que é esse Deus? Então, ele não perguntou quem é Deus, o que é esse Deus? É uma inteligência que cria tudo o que existe. Foi o que se conseguiu entender ou responder para um possível entendimento nosso. Então, o Deus espírita é esse, Ele é supremo, é uma inteligência pura, é uma fonte que, a partir dele, tudo existe. Só que a gente fala ele, que é masculino, Ele não é nem ele nem ela. Ele é inteligência. Então, inteligência é feminina, então seria a. Então, Deus é a inteligência. E tem a ver feminino, porque quem cria, quem gera é a mulher. Então, uns falam, então seria uma deusa. Mas aí a nossa sociedade patriarcal já não gostaria muito. Então, veja como é que a palavra não consegue conceituar aquilo que é grandioso demais para o nosso pensamento. Então, ficamos nessa resposta. E aí, não por acaso, essa semana eu estava lendo um livro sobre a história de Agostinho, Gosto muito de Agostinho, e saiu lá um parágrafo que eu resolvi trazer para compartilhar, porque falava de Deus. Vamos ver se a gente vai entender Agostinho também, fala no seu sermão. Já que ele estava falando sobre Deus, claro, já que é de Deus que estamos falando, você não compreende. Se pudesse compreendê-lo, não seria Deus. Pesquisamos um mistério, Deus com outro mistério, nós mesmos. Somos misteriosos a nós mesmos porque o mistério de Deus está em nós. Nossa mente não pode ser compreendida, nem mesmo por si mesma, porque é feita a imagem de Deus. Isso é linguagem de filósofo. Tautologia, é explicar uma coisa e não explicar.
Né? Quem somos nós para entender Deus? Então, racionalmente, fica difícil entender Deus. Será que tem uma outra forma de entender? Daqui a pouco eu vou mostrar. Não saiam daí. Fui perguntar a Leon Denis, né, o continuador da obra de Allan Kardec, no livro O Grande Enigma. O que ele diz? Existe uma força, já colocou um outro nome, existe uma força, uma esperança. Então a gente tem esperança que esse Deus exista, não é? E se não existir? Como é uma vida, como seria a nossa vida se nós não tivéssemos a esperança desse algo maior existir? Seria o fim no túmulo. E aí, como é que é uma vida finalizada sem esperança de continuidade? Né? Então, há uma esperança, mas também uma certeza que possa nos elevar acima de nós mesmos na direção de um objetivo superior. Olha, desde os pré-históricos, a gente sente que há algo superior ao nosso entendimento e além da matéria, porque a gente não vê, só sente. Na direção de um princípio, um ser em que se identifiquem o bem, a verdade, a sabedoria. Qual é a forma do bem, da verdade e da sabedoria? Veja que é tudo fora de forma e de forma, não é? E que o homem materializou Deus para tentar entender, mas já está na hora de desmaterializá-lo, de espiritualizá-lo. Ou não haveria em nós, em torno de nós, senão dúvida, incerteza e trevas. Então, quando fala Deus é luz, já acende, né, uma esperança que a gente não vai ficar no escuro a vida inteira. Então, a força seria a inteligência, aí ele traz Kardec, que governa os mundos e rege o universo. Olha o tamanho desse Deus. Rege o universo. E o nosso pensamento, né, querendo ou não, tem muito de Idade Média ainda. Né? Tem muito de Israel ainda. O mundo é só Israel, o mundo é só a Europa, o mundo é só a Terra. E aí limita demais. E o Espiritismo veio para abrir, quebrar barreiras, quebrar paredes, quebrar fronteiras. Se a gente não alargar o pensamento no Espiritismo, a gente não entende o próprio Espiritismo, porque ele é profundo. Às vezes a gente fica muito superficial nas nossas leituras. Tem que aprofundar. Essa é só a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E já deu toda essa explanação. Né? E que, por exemplo, né, num outro momento, num estudo, pode dar uma discussão até maior. Continua Leon Denis. Uma lei suprema e lei inderrogável, né, religa, abarca para constituir a harmonia universal. Existe harmonia, existe o cosmos ou não? Aí alguns filósofos contestam se tem ou não. Através dessa lei, uma inteligência soberana ou inteligência suprema se revela como a razão mesma das coisas. Então, a gente só explica muitas das coisas havendo a existência desse Criador, Deus. Né? Tem hora que a gente fala assim, isso aí só por Deus. Né? Entrega para Deus. Só Deus explica. Então, a gente fica jogando aquilo que não tem resposta, a gente joga para Deus, na esperança que ele exista. Mas que não seja um humano. Não é Deus que é a nossa semelhança, nós que somos a semelhança de Deus. Razão consciente, unidade universal para onde convergem e se ligam e se fundem todas as relações, onde todos os seres vêm a aurir a força, a luz, a vida, um ser absoluto e perfeito, fundamento imutável e fonte eterna de toda a ciência, de toda a verdade, de toda a sabedoria, de todo o amor. Isso é Deus para Leon Denis. Isso não é lindo? Não? Olha tudo que está grifado ali. Ó. Então, isso tudo por analogia.
né, do que a gente conhece aqui. Essa força, essa energia, né, comparado com luz, né, responsável pela vida, um ser completo, absoluto e perfeito. Não pode ter imperfeição em Deus. Que é imutável, não pode mudar. E uma fonte que não para de jorrar, é eterna, maior que toda a ciência do mundo, que exprime toda a verdade do mundo e a sabedoria que todos nós almejamos a partir do amor. Então, Deus é manifestado pelo universo que dele é a sua representação sensível, mas com ele não se confunde. Então, existe Deus e a sua criação. Se a gente falar que a natureza é Deus, estamos falando do panteísmo. É a mesma coisa, criador e criatura. Né? Então, Deus não está em tudo. Porque se Deus estivesse em tudo, ele estaria nas imperfeições do mundo também. Né? Então, como diz o teólogo Leonardo Boff, ele fala de panenteísmo. Tudo está em Deus. Né? Ao contrário. Tanto assim que Paulo de Tarso fala o quê? Em Deus nascemos, em Deus nos criamos, em Deus nos movemos. Então, Deus abarca tudo. Por isso que não pode ter forma. Por isso que não pode ser um homem. É uma inteligência que se espalha pelo universo. Não é só o planetinha Terra. Dá para entender o que é Deus? Dá, Fabiana? É uma coisa, né? Uma coisa. Eu acho que a ideia do masculino vem quando a gente traz esse conceito de ser, né? Porque ser humano, né? Ele traz ali, né? O ser. Aí a gente traz esse ser como um ser humano. É a gente que põe um humano. É algo muito mais amplo. Tudo que é um ser. A gente traz o que é humano também, que fica mais próximo de nós, aí, mais próximo à compreensão. A gente humaniza Deus. De repente, a gente que está criando Deus. Faz o inverso. Por causa da nossa inteligência. Então, esse grande ser conhece as nossas necessidades. Conhece como? Né? Dá a impressão que ele está do nosso lado. Né? Você fez isso, com o dedão apontado. Né? Conhece de uma forma não material. Falamos de ondas, de vibração, né? Uma coisa de energia que até hoje não se conceitua direito o que é realmente energia. Ouve nossos apelos de forma vibracional, nossas preces, é sensível às nossas dores e vem aurir, né? Absorver as forças, os socorros, as inspirações necessárias para guiar-nos nos caminhos do destino. Então, estamos indo para algum lugar, para sustentar-nos nas nossas lutas, consolar-nos nas nossas misérias, levantar-nos nas nossas fraquezas e nossas quedas. Não é bom ter um Deus desse? Acreditar que Ele existe, consola, né? É esperança, né? Sabe do que eu necessito e aparece na minha frente, de alguma forma. Nem sempre o que eu quero, mas o que eu necessito é diferente. Né? O que fala aqui do destino. Estamos indo para algum lugar ou para algum tempo que é o destino. Nós não estamos parados. Como tudo no universo se move, nós estamos nesse movimento também. Né? E que bom que há uma forma melhor de se movimentar, é o que Denis está falando aqui. Né? Que nós nos conectamos com o bem, né? Com a verdade, com a justiça, com tudo que é bom, do que a gente entende até então, para me levar nesse mar para algum lugar. Confundindo a cabeça? E onde ele está? Muita gente pergunta, todo mundo está, né? Tá lá em cima, além das nuvens, né? Os gregos achavam que estava ali no Monte Olimpo, que ficava acima, né? das nuvens, né? Quando subia lá, via que não tinha nada. E a gente guardou essa coisa para cima, né? Tá? O céu, né? O céu onde Deus mora,
até o primeiro foguete subir e falou, mas eu subi tão alto, não achei o céu, o Deus que vocês estão falando, como é que é isso? A ciência tirou esse Deus da Idade Média. Será? Não, aí, vamos ver então o que nos diz Denis. Não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, conforme até hoje as pessoas estão procurando. Não é? Ó homem que quer conhecê-lo, mas no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos que percorrem o infinito, nos esplendores da vida que se desabrocha na sua superfície, na visão de horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares, que tua morada terrestre te oferece. Então, ele não está no céu, ele está aqui. Quem não se sensibiliza em locais como esse? Só na gravura a gente acha bonito. Imagine estando lá. E aqui nós somos privilegiados com isso, né? Só de ir, né, daqui para aquela estrada de Madre da Fé a Cristina, né? Quando começa a descer aquela serrinha, você vê ali um mar de montanhas, né? Do lado esquerdo ali, né? Todas essas montanhas aqui, foi o homem que fez. Né? Como é que isso surgiu? Do nada, sempre esteve aí, há uma criação, né? E se é tão belo, o que criou é mais belo ainda, porque é a extensão do pensamento e da vontade de criar, não é? Por toda parte, à luz do dia ou sob o manto constelado das noites, à beira dos oceanos tumultuosos, como na solidão das florestas, se souberes recolher-te, ouvirás as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que ela murmura ao ouvido daqueles que frequentam seus refúgios e estudam seus mistérios. Ouvirás a voz de Deus. Já ouviram? Não, né? Será que a gente está tão atarefado no dia a dia da matéria que não estamos mais ouvindo a voz de Deus? O próprio Leonardo Boff, né? Ele, contando numa palestra dele, diz que quando ele foi para o seminário, quando ele voltou para a casa dele, a mãe dele perguntou para ele assim, e aí, você já viu Deus? Eu disse, ô mãe, isso aí é figurado, a gente não vê Deus. Fez toda uma explicação para ela, né? Só porque ele é seminarista, ele ia ver Deus, eu tinha se tornado padre já. Ela falou, ô meu filho, todo dia pela manhã, quando eu vou estender as roupas no varal, eu vejo Deus, na montanha, no céu, nas nuvens. Né? Então ela deu uma aula, né, sem estudar, para um teólogo que estava ali querendo dar uma aula de teologia para ela. Olha a simplicidade de quem já tinha ouvido a voz de Deus. Não precisa fazer seminários, não precisa ter títulos para ter a sensibilidade de perceber Deus na natureza. Daqui a pouco eu vou fazer um teste aqui. Oração de Leon Denis. Ó, é a ti, ó potência suprema. Olha o nome que ele está chamando Deus. E a palavra é muito importante porque, né, se a gente fala Pai, se a gente fala, né, a gente coloca um homem na nossa tela mental. Mas quando você chama de potência suprema, o que vem na sua cabeça? Nada, né? Não tem forma. Né? Mas aí você começa a ampliar a mente, é uma potência suprema, é uma inteligência suprema, é uma coisa infinita. Aí o pensamento vai alargando, vai, né, saindo de si para alcançar esse Deus maior. Senão a gente, né, coloca um Deus muito pequeno. Deus não é meu pai que me fez, Deus é algo muito maior. Está na hora de sentir isso, espíritas. Senão a gente fica com o mesmo pensamento das outras religiões que coloca Deus fisicamente do nosso lado, ou na estátuazinha. Reducionista, totalmente. A gente diminui Deus quando Ele quer que a gente amplie. Né? Qualquer que seja o nome que te deem, e por mais imperfeitamente que sejas compreendido, é a ti, fonte eterna da vida, da beleza e da harmonia. Né? Que também não tem forma, né? É vida, beleza e harmonia.
mas faz todo o sentido da existência, que se elevam nossas aspirações, nossos desejos, nossa confiança e nosso amor. Então, quando nós vamos falando com essa potência, a aspiração, confiança e amor também se desprende, né? E cresce, e amplia, e nos eleva. E é isso que tem que fazer numa prece, se elevar, não é trazer Deus para a Terra, nós que temos que alcançá-lo. E temos essa capacidade. Não é? Tudo revela e manifesta a tua presença. Tudo o que na natureza e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza, a perfeição. Tudo que vive e respira é uma mensagem de Deus. As forças grandiosas que animam o universo proclamam a realidade da inteligência divina. Então, tudo que existe expressa esse ser, inclusive nós. Quando é que você expressa a existência de Deus? Já expressaram? É? Sim ou não? Não entendi. Quando é que você expressa a expressão de Deus, para eu acreditar que Deus existe? Vamos fazer um teste? Então, feche seus olhos. Verdade. Principalmente quem é pai e mãe. Vou fazer uma regressão com vocês agora. Você vai se lembrar nesse instante quando você pegou nos seus braços pela primeira vez o seu filho ou a sua filha, o que você sentiu? Abre os olhos e tenta colocar em palavras. Mas o que é amor? Né? Então, quem é pai e mãe sentiu uma coisa pela primeira vez, né? Principalmente, sentiu uma coisa naquele momento que nunca tinha sentido antes. Não é, mamãe? É, a gente chama de amor, mas é uma coisa que não dá para expressar a não ser sentir. Né? E nesse momento é Deus se expressando na Terra, dizendo, ó, isso que você está sentindo, eu sinto N vezes muito mais em relação a você e ao universo. Isso é Deus se expressando na Terra. Não dá para colocar em palavras, não dá para dar uma forma, só sentir. Foram lá no berçário? Tá vendo? E está tudo em nós, está registrado. Agora, se eu consigo sentir isso por um filho, por uma filha, é porque está dentro de mim também. E isso vai, né, aumentando como círculos concêntricos para que eu sinta a mesma coisa por toda a população, por todo o mundo. Só assim eu vou entender Deus. Né? Porque quando Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, não é com esses olhos. Né? É esse sentimento que quando a gente vai purificando, tirando as arestas que a gente vai colocando, vai sobrando essa luz, esse sentimento, que aí não dá para guardar mais, você vai oferecer para todo mundo, na mesma intensidade. Não escolher mais, eu amo porque é meu filho. Né? Eu amo porque eu não sei fazer outra coisa, a não ser amar. Aí eu me purifiquei, aí eu não vejo Deus, eu sinto. E aí me aproximo e me torno um espírito de luz. Essa é a regra. Estão preparados e preparadas para se tornar espíritos de luz? É só continuar caminhando. Só não podemos desistir de nós mesmos. Porque nós somos esse ser luz que se ilumina a cada instante. Né? E Joana ainda nos fala que esse Deus se expressa dessa forma e, ao mesmo tempo, atrai para a fonte que nos criou. Então, só veremos esse Deus quando esse amor for tão grande e nós nos transformarmos em luz, aí nós vamos ganhar o céu, onde tudo é luz. Aí será um todo.
Acreditam nisso? A gente não vê, a gente sente. Deus não se vê, sente. Amor não se vê, sente-se. E dê o nome que quiser dar. Uma entrevista importante do Jung, Sim. pergunta se ele acredita em Deus. Conhece isso? Então, o senhor acredita em Deus? Conheço Deus. Eu sei Deus. Né? Porque acreditar... Qualquer um, né? Você sai fora, pergunta aqui, você acredita em Deus? Principalmente no Brasil, né? É feio não acreditar. Acredito. Mas o que quer dizer acreditar em Deus? Igual o nosso país, diz que é o país cristão, né? No IBGE lá, mais de 90 pessoas se diz cristã. Cadê as atitudes cristãs dos brasileiros? Que cristão é esse? Então, acreditar em Deus só fica bonito. Mas enquanto eu não senti esse Deus do jeito que eu senti quando eu peguei minha primeira filha no colo, não acredito em nada. Eu estou, né, com medo. Aí entra o medo de novo. Eu acredito em Deus com medo de não acreditar e ele me castigar. Ou as pessoas me castigarem, porque no Brasil você fala que é ateu, a pessoa já te olha, nossa, como é que você pode não acreditar em Deus? Posso. E ele vai continuar me amando. Olha a nossa cabecinha, como é que está pequena ainda, na forma de ver a própria sociedade. Aprender a oração? Leon Denis. Deus está em nós, não está? Acabamos de lembrar aqui que ele está em nós. Deus também está em cada um de nós, que somos o templo vivo da consciência. Olha como é que a gente é importante. Então, Deus não está no templo de pedra, está aqui nesse templo, que eu tenho que cuidar, lembrando isso. Esse corpo é onde Deus habita. Ele está lá no self, como diz, né, Joana? É aí que está o lugar sagrado. Nosso corpo é sagrado, né? Precisamos fazer isso. O santuário onde se esconde a centelha divina. Os espíritos responderam para Allan Kardec que espírito é como uma centelha divina. Então, eu sou uma centelha divina de Deus. Veja, o que João falou que Deus é? Amor. Aí vamos pensar, se está escrito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, o que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Aprendendo a amar. Podemos ir embora. Era esse o recado. Porque é isso que a gente vem fazer em cada encarnação. Só. O resto é bônus. Né? Já aprendemos alguma coisinha. Olha, é espírita. A origem do nosso umbigo. Então, o nosso corpo foi feito por Deus de barro, né? E estava moldado, né? Quando ficou pronto, ele ficou tão extasiado. E aí ele não sabia o que fazer naquele corpo de barro. Ele fez bonitão. E ele acha mesmo, né? Que a gente é bonito. E já que ele acha, nós temos que fazer bonito, né? É uma potência oculta que eleva e faz resplandecer no fundo de nossas consciências as santas imagens do bem, da verdade e da justiça. Então, isso tem que sair de mim, porque Deus está em mim. Eu tenho que ser do bem verdadeiro e da justiça, em todos os momentos e para todas as pessoas. Não é assim que nós somos? A alma se ilumina com as irradiações desse foco que está nela e que faz eclodir no nosso pensamento e no nosso coração formas sempre novas, sempre inesgotáveis, de verdade e de beleza, uma luz de harmonia permanente que trabalha para a elevação da humanidade. Por isso Jesus falou, brilhe vossa luz. Ele não falou, vai lá buscar uma luz para brilhar. Se ele falou isso, porque a luz já está aqui. Vós sois a luz do mundo.
Vamos ler mais o Evangelho e acreditar no que Jesus está falando. A gente lê, mas não, a gente não se convence que é assim. Por isso a gente tem que voltar aqui toda segunda-feira para ouvir Jesus, para ver se uma hora a gente se convence. Né? Convencer que os postulados espíritas é a verdade, que buscamos, né? E voltar para dentro. Por isso que quando Jesus falou, né? O reino de Deus está dentro de vós, porque meu reino não é desse mundo, é para a gente voltar para dentro. Tudo hoje é para voltar para dentro. O autoconhecimento, como Joana está aí com seus 16 livros para nos mostrar isso, volta para dentro. Né? Você é a luz que precisa se iluminar. Não é para buscar fora. É que a gente está acostumado com esses dois olhos a olhar só para fora. Sabe mais da vida do outro do que da nossa mesmo. Né? Se eu perguntar para você quem é você, o que você vai responder? Tudo externo, nome, né? Endereço, idade, mas quem é você? Né? Tem um filme, né, baseado mais no orientalismo, que tem uma cena, chama O Poder Além da Vida, mas não é espírita. Né? Eu lembro que eu passava lá no CTL, né? Tem um momento que o rapaz está sendo orientado, né, por um tutor. A pergunta é que horas são agora? Onde você está? Aqui. Quem é você? Esse momento. Olha que lindo que os orientais pensam, que a gente ocidental não consegue entender. Nós somos esse momento, porque nós somos a energia que está vibrando aqui agora. E isso é que importa. Ontem morreu, amanhã pode não chegar. Só temos o hoje, o agora. Mas vivemos dessa forma? Ou já vivemos assim, nossa, quero que vai acabar, que eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer isso. Você já está lá e não chegou, no momento. Se os mundos celestes, olha que interessante que Denis nos faz pensar. Todo mundo quer ir para o céu, né? Tá certo isso? Por que a gente não vai? Vou explicar agora. Não vai agora. Se os mundos celestes nos surgissem subitamente, sem véus, em toda a sua glória, ficaríamos ofuscados. Lá num lugar que só tem luz, a gente está acostumado com essa luz, então a gente tem que virar essa luz para estar em casa. Então não é que Deus não quer que a gente vá para o céu, que Ele, né, sabe que a gente vai ficar constrangido. Né? Enceguecidos, olha o Saulo de Tarso na estrada de Damasco, quando ele viu a luz de Jesus, ficou cego. Mas nossos sentidos externos foram medidos e limitados, ainda somos limitados para entender isso. Eles aumentam e se apuram à medida que o ser se eleva na escala das existências, dos aperfeiçoamentos. Olha a necessidade da reencarnação. As pessoas não acreditam e se confundem. O universo se desvenda aos nossos olhos à medida que a nossa capacidade de compreender as leis se desenvolve e aumenta. É isso que tem que fazer. Mas para isso tem que estudar, para isso tem que se estudar, para isso tem que meditar, tem que pensar o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus. Não, a gente fica rodando, a gente fica existindo e não vivendo. Você vive ou existe? Mas a cadeira existe. Eu existo. Mas qual é a diferença? Eu estou vivendo. Ela é um objeto. E tem hora que a gente é a cadeira. Não é? Vamos voltar ao Livro dos Espíritos, nosso livro de estudo diário, para a gente ver o que os Espíritos quiseram nos falar, que a gente às vezes não entende até hoje. Há coisas que estão acima da inteligência do homem. Então a gente não chega por causa disso. As quais a vossa linguagem, olha que a gente estava falando aqui de Deus, é Ele, é ela, é o ser, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então a razão nos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Então tudo que a gente enxergar nesse mundinho aqui, de belo, de justo, de harmônico, pensa isso elevado à potência N. É Deus. É o que a gente consegue chegar. Né?
Os filósofos falavam disso, o bem supremo, não falava nem Deus, né? Porque esse bem supremo. Aí Kardec vai didaticamente nos colocar alguns atributos para que ele seja Deus. Primeira coisa, Deus não pode ter sido criado, né? Então ele sempre existiu, ele é eterno. Como é para a gente, na nossa cabecinha, pensar numa coisa que nunca foi criada e sempre existiu? A gente não consegue. Mas isso é Deus. Sempre existiu. Mas não teve um dia, a pessoa pergunta, né, que houve uma criação desse Deus. Se tiver uma criação, existe algo superior a ele que o criou. Então, ele não é inteligência suprema. Suprema não tem nada acima. Então, né, imutável, né? Como aqueles deuses, né? Deuses da Grécia, né? Ficavam brigando uns com os outros, né? Isso aí para Deus, né? Não funciona. Então, se ele criou uma lei, né? Essa lei é para todo sempre. Por isso, quando fala dos milagres de Jesus, entendendo que ele estava derrogando uma lei, não é assim. É só estudar o livro A Gênesis, né? Eram milagres porque à época não se conseguia explicar, né? Por que com a mão ele curava? Porque depois se estudou o magnetismo, depois vem o passe, depois vem o reiki, depois vem essas energias que hoje estão estudando para explicar racionalmente o que à época de Jesus não se conseguia. Aí é um milagre. Mas milagre não pode derrogar as leis divinas. Não é brincadeira. Imaterial, claro, por isso que a gente não vê, não percebe pelos 5 sentidos, é algo muito acima disso. É único, né? Se tivessem 2 deuses, cada hora um estaria com a razão. Então, se tem 2 e um está com a razão, o outro perdeu a razão. Que Deus é esse que perde a razão? Não é? Então, tem que ser um só. Não haveria unidade de pensamento, né? Onipotente, né? Tem que estar acima de tudo, ele é, porque é único, né? Tem soberano poder e precisa ser soberanamente justo e bom. Isso aqui precisamos levar para o nosso dia a dia. Se isso está acontecendo na minha vida, chegou para mim, é porque Deus acha, ou de alguma forma, isso se explica, é algo justo e bom para mim. O pior que seja. Um exemplo, quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, ali no início, quando Estevão ainda era Gesiel, ele está preso com a sua irmã, né? A irmã tinha 18, ele tinha 25 anos, 2 jovens. No outro dia ia haver um julgamento que ele poderia ser preso, né, ou mortos, né, dependendo da sentença. E a irmã apavorada, né, como, claro, né, uma situação inédita na vida deles, não tinham feito nada. E ela fala, e aí, meu irmão, o que vai acontecer conosco? Aí ele fala, acalme-se. Se Deus permitiu que isso acontecesse em nossa vida, é porque Ele tem um bom propósito para todos nós e algum aprendizado retiraremos dele. Olha que lição de fé desse moço. Então, tudo o que a gente não gosta que acontece na nossa vida, pense. Se Deus permitiu, é porque algum aprendizado eu vou tirar disso. Porque Ele é soberanamente justo e bom. E muitas vezes, quando a gente consegue entender, vai entender lá na frente. Por que lá atrás eu precisei passar por aquela doença, por aquela perda, por aquele desapontamento, para chegar onde eu cheguei hoje? Todos nós. Olha quantos reveses passamos pela vida para chegarmos onde nós chegamos com essa mentalidade que temos hoje. Então, a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas pequeninas coisas e nas maiores. Então, não vamos duvidar que tudo é justo e ele... Aí fala, mas no noticiário, todo mundo matando todo mundo, Deus não está vendo? Ele entende o que está acontecendo. Nós não entendemos nada. Sim, né? Vamos confiar, né? Deus está no comando e Jesus é o governador do planeta. Quer mais o quê? Deus é distinto, é o conjunto de todas as inteligências do universo. Kardec também perguntou isso, porque na sua época se pensava assim. Se fosse assim, ele não existiria,
porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. É isso que basta. É o essencial. Não vos percais no labirinto de onde não possa sair. Isto não vos tornaria melhores, antes mais orgulhosos, pois acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Então não tem que ficar discutindo, né, sobre a questão de Deus. Você sente e vai à luta, né? Porque são questões que não vai chegar na resposta, a gente não tem condições ainda, né? Agora, o que é importante? Que a gente se torne pessoas melhores. Olha aqui, Deus se revela em suas obras, né? Como eu falei, ele não está nela, né? É criação, porque ele não é matéria. Aqui um desenho da nossa Via Láctea. Segundo pesquisas, para atravessar todo esse diâmetro da Via Láctea, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 100 mil anos, né, no nosso tempo. A gente nem tem ideia do que é 100 mil anos, né? Na velocidade da luz, né? Eu tenho dificuldade de pensar o que é a velocidade da luz. Ué. Você fez isso, já passaram 300, né, mil quilômetros. Mais é uma velocidade absurda para 100 mil anos. Olha o tamanho disso. A gente falar que entende de Deus, aí esse telescópio, né, que está aí tirando fotos, né, com mais tecnologia, nos traz essa foto aqui, ó. Que são isso? Galáxias como essa. Então, se essa tem essa distância e é uma das menores, que é onde nós nos encontramos, olha essas milhares de galáxias aqui, né? Todas essas maiores do que essa aqui, para a gente falar que entende de Deus, né? E tudo isso que os astrônomos já descobriram ainda perfaz menos de 5% do que existe no universo. O que realmente entendemos da vida para falar Deus quer, Deus não quer, Deus permite, a gente não sabe. Como é que você quer ler o pensamento de Deus? Então, se usa Deus para que o homem possa dominar o outro pelo medo. De novo, o medo. Vamos tirar esse medo do nosso caminho, que ele é uma pedra, que a gente tropeça. Né? No livro A Gênese, que é estudado aqui quinta tarde, né, Amélia? Sendo Deus a essência divina, por excelência, não pode ser percebido senão pelos espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização depurado pelas encarnações. Foi o que eu falei. É espírito de luz, quando esse sentimento amplia, né, e se depura, tirando as arestas da matéria. E matéria não é só isso aqui, não. É pensamento materialista, que a gente ainda é agarrado nele. Aí, aquilo que eu falei, né? Bem-aventurados os de coração, porque verão a Deus. A linguagem humana é impotente para descrevê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que nos possa dar uma ideia de tal fato. Kardec, na Gênesis, 1858. Pouquinho de Joana de Ângeles, que caminhou com Jesus, o que ela está pensando de Deus para nos auxiliar. Deus sempre está contigo, desde o momento em que foste criado, em todos os instantes da tua vida, auxiliando-te, inspirando-te, ajudando-te no desenvolvimento espiritual e moral. Oi? Ah, tá. A fim de que alcances as cumeadas do progresso, em todos os teus passos e atividades, estivesse sob o seu comando, e assim prosseguirás. Deus é a força geratriz do universo de tudo quanto existe. Esse é o conceito de Joana. Oi? Deus é a força geratriz do universo de tudo quanto existe. É o que basta a gente saber. É uma força, é uma energia, é uma luz, é um impulsionador do que existe. Abre-te conscientemente ao amor de Deus. Essa é a nossa parte, abrir campo para que essa força atue em nós.
Pela prece, pelo pensamento, pelo sentimento, nós vamos crescendo e absorvendo essa coisa chamada Deus. E permita que o Deus que és desabroche, facultando-te contribuir em favor de todos aqueles que se encontram na retaguarda do progresso, perdidos na romagem espiritual, necessitados de ajuda e de bondade. Quando Jesus fala, vós sois Deus, podeis fazer o que eu fiz e muito mais, esse Deus reflete em mim e eu reproduzo para o outro. Isso é ser filho de Deus. Foi isso que Jesus fez aqui. Ele não era Deus, mas era a melhor representação que já tivemos de Deus na Terra, porque o tempo inteiro ele era o espelho de Deus ou o médium de Deus para falar e fazer o que é para nós também falarmos e fazermos nesse planeta como seres humanos que pretendemos ser. Que ainda não somos, nós estamos para ser humano. Por enquanto a gente é protótipo. Quando Jesus afirmou que ele e o Pai são um, desejou explicitar que a unidade é a única realidade e que todos marcham nessa mesma direção, sem que ocorra a perda da sua individualidade, da essência existencial do ser espiritual que se é. Nós temos que estar conectado de tal forma a esse Deus que, vendo a nós, se vê Deus. Uma vez eu li que a mãe é responsável em concretizar na terra o amor de Deus. Estão fazendo isso? Se eu não tenho um ser do meu lado que me faz sentir, né, isso que falamos agora há pouco, né, dessa recíproca, como é que você vai me falar que Deus me ama se você não me ama? Né? Então, nós precisamos representar nos nossos limites essa grandeza maior, superior. Concluindo, então, com Joana, transforma a tua vida em um evangelho. Amélia Rodrigues fala, seja o evangelho. Francisco de Assis falava o quê? Vai e pregue o evangelho, se precisar, use palavras. Nós temos que ser o evangelho como Jesus é o evangelho, a boa nova, a diferença no mundo. Se a gente não faz a diferença no mundo, na nossa família, com os nossos amigos, o que estamos fazendo aqui? Só porque tem vaga? Né? Estamos aqui porque tinha espaço. Né? Vamos comer, beber, dormir, reproduzir igual um animal? Ou vamos usar, né, o que nós conquistamos de consciência, né, milhares e milhares de anos, para conseguir pensar, para ser diferente do animal? E tantos aí estão vivendo até pior do que o animal pelo comportamento. De tal modo que todos identifiquem Deus em ti. Eu sou o evangelho para ser lido pelo outro. Não é? E desejem também alcançá-lo mediante a compreensão das suas sublimes leis, que identificadas transformam as vidas. Assim, deixa-te conduzir por Deus, e tudo se te apresentará rico de bênçãos. Essa é a fé. Fé é entrega. Né? É para passar por isso, vamos passar sorrindo, agradecendo. Paulo nos escreveu aos Tessalonicenses dizendo, a tudo dai graça, não é só as coisas boas, as desagradáveis também, e muito mais. Né? Que bom que estou tendo a oportunidade de provar que, apesar disso tudo, eu sou resiliente e continuo querendo amar. E me faz pensar que, assim, para nós, espíritas, é uma fé consciente também, né? No sentido de consciência da nossa responsabilidade diante da entrega, né? Não é aquela entrega de... Não é a fé medrosa. Né? Porque às vezes eu tenho que ter fé por medo de não ter e ser castigado. O castigo caminha comigo, foi colocado na minha cabeça por muito tempo. E nessa existência também. Né? Nós estamos de um tempo que a gente tinha medo de tudo, medo dos pais, medo da polícia, medo do padre, medo do mais velho. A gente foi criado no medo, nessa existência. Como é que tira isso? Né? É gente que tem que fazer esse trabalho interior. Então, as referências, né, para a gente ler também, sempre o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, né, o livro de Joana, Entrega-te a Deus, de Leon Denis, O Grande Enigma, e o Santo Agostinho, de Guerra Wills.
Agora eu vou encerrar com um poema que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, né, de Antério de Quental, em homenagem ao meu amigo Dinarte, que é poeta, que veio nos prestigiar essa noite, que morre de vergonha quando eu falo o nome dele. Quem, senão Deus, criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Então é com esse Deus que nós vamos agora fechar nossos olhos e deixar ouvir a sua voz no coração que bate, no pulmão que se estende, se expande para que o ar entre, no sangue que flui, nas células que trabalham, nos neurônios que se conectam e na capacidade de vibrar a nossa voz e concatenar ideias dos nossos pensamentos e podermos caminhar, sentir os músculos se contraírem e se distenderem, sentir o chão quando pisamos, o vento que nos envolve, o sol que nos aquece. Sentir que somos um ser amor, diante de tantos outros que também são. E nesse coletivo desse mar de amor, agradecer. Agradecer porque um dia esse ser pensou em mim. E a partir desse dia, eu existo para todo o sempre, para aprender a lição da natureza, que o Mestre Jesus veio exemplificar, que a nossa capacidade de ser mais, de crescer, de amar. Em nome desse amor, que essa energia que os nossos mentores que nos amam se aproximam de nós nesse instante para o abraço e o agradecimento de termos escolhido estar aqui, neste dia, neste momento, para sentir esses fluidos que penetram no nosso corpo como passe espiritual, retirando alguns miasmas, algumas energias negativas e colocando a luz que precisamos absorver. E possamos, em nome de Deus, em nome do amor, em nome de Jesus, doar essa energia para os mais necessitados, no hospital, no asilo, numa prisão, na prisão de si mesmo, no abandono e na tentativa de ir embora antes da hora. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, senhores, pela atenção. Uma boa noite, que Deus continue conosco. Graças a Deus.